Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos os que estão nos ouvindo. Grato sou ao Deus Todo-Poderoso por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua casa para ministrarmos algo acerca da sua poderosa palavra. Obrigado também ao meu pastor, presidente aqui da Assembleia de Deus em Franca, pastor Isaac, pela confiança a mim dada nesta manhã do dia 26 de abril de 2020, na ministração desta lição tão importante para cada um de nós. Baseado também no texto que já foi lido de Efésios 1, do 15 ao 23. A introdução diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença dividida assim: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nesta sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Bem, o capítulo 1 de Efésios, ele está subdividido em duas grandes partes. A primeira grande parte é uma doxologia, um louvor, um reconhecimento que começa com uma grande bênção. A segunda parte continua com relação a essa bênção, mas ela foca em uma oração intercessória do apóstolo Paulo. A primeira parte vai do versículo 3 ao versículo 14, e a segunda parte é o foco desta lição, que vai do versículo 15 ao versículo de número 23. Note que na primeira parte, Paulo primeiro glorifica a Deus pelas bênçãos. Paulo está louvando a Deus por todas as bênçãos que ele vai mencionando, e depois ele ora para que, pela iluminação do Espírito, compreendamos que bênçãos são essas. E Paulo deixa claro que uma vida cristã é uma vida que vive um ciclo de louvor e oração, conforme está no capítulo 1 de Efésios. Eu quero contar a história de uma mulher chamada Hattie Green, que foi considerada a mulher mais avarenta da América. Hattie Green, ela comia aveia com leite gelado para não gastar o gás da sua cozinha. Hattie Green deixou que o seu filho perdesse um dos membros por meio de amputação, porque ela corria atrás de hospitais públicos a fim de encontrar um tratamento gratuito para o seu filho. Foi fatal, o seu filho teve que perder um dos membros. Quando esta mulher morre no ano de 1916, foram fazer o inventário e gerou-se o espólio dessa mulher. A mulher deixou um espólio de 100 milhões de dólares. Ela tinha dinheiro, mas vivia como indigente. Parece que ela não reconhecia a fortuna que tinha. E o apóstolo Paulo, nesta oração que vamos estudar nesta manhã, ora exatamente para que possamos conhecer as riquezas espirituais que nós temos. Quando Paulo ora e ele usa o termo conhecer, Paulo não está utilizando o termo clássico de conhecer na Bíblia, que é a palavra grega gnosis, que significa simples conhecimento, ou seja, exposição a uma informação ou a um conhecimento. Paulo usa uma palavra um pouco mais profunda. Ao invés de gnosis, Paulo usa a palavra epignosis, que significa conhecimento com maior amplitude e maior profundidade. Esta palavra significa iluminação. Paulo está orando para que
o nosso conhecimento, o nosso entendimento seja iluminado, para que entendamos quais são as riquezas espirituais que estão inseridas na salvação. Nós não podemos fazer como esta mulher, que viveu como indigente, tendo grandes riquezas ao seu dispor. Paulo está orando para que nós possamos desfrutar das riquezas espirituais que estão incluídas na salvação, para que não vivamos como indigentes espirituais nesta terra. A revista, ela divide-se em 3 grandes tópicos. O primeiro grande tópico fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Vou repetir. O primeiro grande tópico que o comentarista vai abordar, baseado no texto de Paulo, é a esperança da vocação e as riquezas da glória. O início do tópico diz assim: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para que compreendam quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória desta herança. Paulo ensina que os salvos precisam ser iluminados para que compreendam quais sejam a esperança da vocação e as riquezas da glória desta herança, ou da herança desta vocação. O tópico será subdividido em 3 pequenos tópicos, que são ação de graças e intercessão, a esperança da vocação, as riquezas da glória da sua herança. E nós vamos comentar baseado nestes subtítulos da revista. Primeiro, ação de graças e intercessão. Se você olhar para o texto que Paulo escreve de Efésios, do capítulo 1, versículos 15 a 23, Paulo dá ação de graças por um motivo específico. Paulo dá ação de graças porque ele ouviu que entre os efésios havia fé e amor entre os santos. Versículo 15. A ação de graças de Paulo teve como gatilho o entendimento que os efésios tinham fé e amor entre todos os santos. E aí Paulo começa a sua oração com alegria, porque Paulo entendeu que a fé foi enraizada no meio dos efésios. Mas note que o texto está dizendo que ele ouviu que há fé entre os irmãos de Efésios, e ele começa a dizer assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento epignoses, profundidade e iluminação, o espírito de sabedoria e de revelação. O pleno entendimento que Paulo está dizendo aqui, ele só pode ser conquistado por meio do Espírito Santo, porque é um entendimento espiritual, não é um entendimento natural, não é um entendimento carnal. E a oração de Paulo é para que o Espírito Santo jogue holofote, iluminação naquilo que eles precisam entender. Quando você lê 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Preste atenção, o homem natural não compreende. No original a palavra compreender é não aceita, ele rejeita as coisas do Espírito.
Mas a iluminação que Paulo, pela qual está orando para os crentes de Éfeso, é que este entendimento seja iluminado pelo Espírito. E os efésios, como são espirituais, eles entenderão quais são as riquezas da salvação e a vocação, aquilo que pela qual eles foram chamados. Por quê? Porque eles são espirituais. A ação de graças foi dada porque ele ouviu a fé dos efésios, e ele intercede para que eles não fiquem na naturalidade do seu entendimento. Paulo está orando para que o entendimento seja iluminado pelo Espírito do Senhor. Qual de nós, seres humanos, podem viver sem a orientação do Espírito? Qual de nós, crentes em Cristo Jesus, podemos dizer que Ele é Senhor, se não for pelo Espírito Santo de Deus? Então o que fica de lição para nós, neste subtópico, é que a nossa vida depende exclusivamente da orientação e das exortações do Espírito do Senhor Jesus. Sem Ele, nós não entendemos o que é espiritual na nossa vida. O subtópico de número 2, baseado na esperança da vocação e as riquezas da glória, está baseado no versículo 18, que diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Vocação aqui é o mesmo que chamamento, convocação, que é o mesmo que conversão. Vamos ler um pouco a Bíblia Sagrada, Filipenses 3 e o versículo 14, que diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pela soberana conversão nossa em Deus por meio de Cristo Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, e versículo de número 9. 1 Pedro 2 e 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, que vos vocacionou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Paulo fala da esperança da vocação, é a esperança da nossa conversão, do nosso chamamento, daquilo que Jesus fez por nós, nos tirando das trevas e trazendo para a luz. Ele fala para que tenhamos esperança neste chamado, para que tenhamos esperança nessa vocação. E Paulo está dizendo isso de uma forma com tanta propriedade, porque ele conhecia a história do mundo antigo. O mundo antigo era um mundo sem esperança. Eles não valorizavam a esperança. Dizia um grande dramaturgo dos anos 450 a.C., ele dizia assim: nunca ter nascido é a maior felicidade, a segunda é morrer ao nascer. Note que naquela época não existia esperança entre os homens, porque a esperança deles não era: eu espero que algo aconteça. A nossa esperança tem que ser diferente daquela esperança com dúvidas, com ceticismo, aquela esperança de que nós não temos convicção. Nós não temos que ter aquela esperança de que eu espero que aconteça. A esperança bíblica é: eu tenho certeza que vai acontecer. A esperança pela qual nós devemos estar alicerçados é a esperança que diz: eu tenho certeza que irá acontecer. Por quê, pastor? Porque fiel é o que prometeu. E esta esperança
esta esperança da vocação, é uma esperança que deve nos estimular a quê? A sermos puros, obedientes e fiéis. Porque se eu tenho a esperança, a certeza de que algo vai acontecer, eu tenho que estar preparado por aquilo que eu espero. E eu tenho que estar preparado de forma pura, obediente e fiel. Pastor, exemplifica para mim o que é esta esperança que você está falando. É a esperança que Jó tinha. Jó, capítulo de número 14, versículos 7 a 9. Jó está dizendo assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. A esperança, ela está baseada naquilo que o natural não explica. E Jó, ele continua dizendo assim: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Ainda em Jó 19, 25. Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. A esperança da nossa vocação, ela tem que se manter de pé, com a convicção de que vai acontecer, com a convicção em quem nós cremos. Jó estava passando talvez por algo que nenhum de nós sobreviveríamos, nem um quinto daquilo que ele sobreviveu. Jó estava passando pelo momento trágico da sua vida. Perdeu tudo o que tinha, inclusive os filhos. A doença estava assolando a vida física de Jó. Mas ele tinha uma esperança. Ele dizia: eu sei que apesar de tudo que eu estou vivendo, apesar de tudo que eu estou passando, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não está morto, ele não está surdo, ele não está cego, ele vive, e que no fim ele vai se levantar. Jó está dizendo assim: no fim ele vai me socorrer, ele vai mudar o meu cativeiro. É essa esperança que Paulo está dizendo que nós temos que ter com relação ao chamamento, a vocação pela qual nós fomos colocados dentro dela, a esperança de que ele vive. O comentarista da lição, ele divide a esperança em pelo menos 3 aspectos relacionados ao tempo. O primeiro aspecto, esta esperança está relacionada ao passado. 2 de Timóteo, capítulo 1. 2 de Timóteo, capítulo 1, e versículo de número 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. A minha esperança da vocação, ela está baseada naquilo que está escrito do passado, porque antes dos tempos ele já tinha nos chamado. O tempo presente, Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se a minha esperança está baseada naquilo que já estava proposto no tempo passado, que era a nossa salvação,
No tempo presente eu continuo caminhando, prosseguindo, avançando para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Terceiro aspecto do tempo com relação à esperança é o tempo futuro, e se encontra na própria carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A nossa esperança da vocação é uma esperança como a esperança de Jó, que as intempéries dessa vida não vão abafar esta esperança, porque nós sabemos quem é o Redentor que está vivo e zela por nós. E esta esperança está baseada naquilo que foi prometido lá no passado, nas minhas ações do presente, que é prosseguir para o alvo, e na esperança de um futuro glorioso, aos pés e ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. O próximo subtópico fala sobre as riquezas da glória de sua herança. Aqui há algumas controvérsias com relação à interpretação do texto. Então eu quero trazer para nós os dois significados, que eles não se excluem, para mim eles se completam. O texto pode significar ou a herança de Deus, ou a nossa herança. Para aqueles que administram a herança de Deus, se baseiam muito como Deus tratava a nação de Israel. Ou seja, aqueles que interpretam assim, dizem que nós, ou o que está entre nós, é a herança de Deus. Deuteronômio 4:20 diz: mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, ou de herança, como neste dia se vê. Como base para esta interpretação de que a herança de Deus somos nós, ainda texto que usam também como base, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 53, 8. Pois tu, para a tua herança, os elegestes de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, lá em Deuteronômio, teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Por esta ótica interpretativa, que nós somos a herança de Deus, assim como a nação de Israel foi, a igreja pode se dizer herança, porque quando Lucas escreve Atos 20:28, vamos ler, nós vamos entender porque nós somos a herança de Deus. Atos 20 e versículo de número 28, que diz mais ou menos assim, presta atenção: olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Nos comprou para que fôssemos a sua herança. Esta é uma imagem, uma interpretação do texto, e faz sentido, porque nós realmente somos herança do Senhor, fomos comprados por um bom preço, e nós precisamos entender quais são os maiores valores do universo, para que a gente entenda qual é a riqueza de Deus em nós. Quais são os maiores valores do universo? As estrelas, os planetas. As estrelas não veem, os planetas não enxergam, eles não ouvem, eles não falam. As estrelas são astros, nós somos almas.
Nós somos almas. Qual é a riqueza da herança de Deus que somos nós? É porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus disse: do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está dizendo: o mundo vale menos do que uma alma, e Jesus pagou o preço por todas elas. Nós somos a riqueza de Deus como herança. Essa é uma interpretação do texto. A outra diz que a nossa herança, ou seja, nós temos uma herança, enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. E Paulo ratifica isso escrevendo aos Colossenses, Colossenses capítulo 1 e o versículo de número 12. Colossenses 1 e 12: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Nós temos inúmeras bênçãos que o Senhor nos deu. O autor da revista, o comentarista, ele diz que estas bênçãos são tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, lá no futuro, como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Então, preste atenção no que Paulo está dizendo no texto que nós estamos explorando. Nós somos uma rica herança de Deus, mas nós também temos uma herança vinda do Senhor que foi dada aos seus eleitos, e que nós desfrutaremos de algumas no futuro. E quais são as riquezas? Riquezas da glória da sua herança. Existe uma glória na herança, mas que riquezas são estas que fazem parte dessa herança? São as bênçãos que acompanham o plano da salvação, presentes e futuras, exatamente o que acabamos de falar: perdão de pecados, misericórdia, salvação e um futuro glorioso, eterno, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós encerramos aqui o primeiro tópico da lição, que fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Nós vamos passar agora para o segundo tópico da lição. E o segundo tópico da lição fala sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O tópico, ele traz uma introdução, e eu vou ler aqui para que todos possam me acompanhar e entender sobre o que nós falaremos neste tópico. O poder divino é imensurável, e nada, absolutamente nada, pode detê-lo. Paulo se esmera aqui em traduzir a grandiosidade deste poder que atua em favor dos crentes. O poder de Deus atua em favor daqueles que creem. O comentarista, ele dividiu este tópico em dois subtópicos. O primeiro, ele vai falar tipicamente sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder, e o segundo subtópico, ele vai falar sobre a força do poder divino. Eu vou colocar tudo isso em um único pensamento, para que nós entendamos sobre este poder. Que poder é esse que Deus se utiliza dele em benefício de cada um de nós, que somos seus filhos? O fato é que Deus é onipotente. E note que aqui neste texto Paulo se utiliza de 4 palavras. 4 palavras diferentes para poder, no versículo 19. Paulo se utilizou de 4 palavras diferentes para expressar poder, no versículo 19. Não é por acaso que Paulo fez isso. É para que nós entendamos o que ele realmente quer dizer sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino.
Quais são estas 4 palavras? Paulo usou a palavra dunamis, que significa um poder irresistível. Paulo se utilizou da palavra energeia, que significa poder energético. Paulo se utilizou da palavra kratos, que significa poder exercido. Paulo se utilizou da palavra iskos, que significa poder inerente. Dunamis, energeia, kratos, iskos. É um poder irresistível. É um poder enérgico. É um poder exercido. É um poder inerente àquele que o usa. Sabe o que é interessante? É que este poder pleno está à disposição de todos os que creem. Pastor, por que Paulo usou tantas palavras para dizer a mesma coisa? Porque ele queria deixar para nós a mensagem de que o poder de Deus está acima de qualquer outro poder, de qualquer outra força, que este poder é ilimitado e está à disposição de você e de mim. Um poder que está à disposição de todos nós que cremos. É um poder ilimitado que jamais será resistido, impedido ou anulado pelo ser humano. Vamos entender esse poder de Deus na Bíblia. Segundo Crônicas 26, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Salmos 147, versículo de número 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. E para finalizarmos sobre o poder de Deus que está à disposição de cada um de nós, Isaías 43 e 13, olha: ainda antes que houvesse dia eu sou. Deus dizendo: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É este poder irresistível, é este poder que ninguém pode impedir e que ninguém pode anular, que está à disposição de nós, crentes em Cristo Jesus. Mas tem um porém. Deus tem todo este poder, tem. Ele pode fazer tudo o que Ele quer, pode, mas Ele não faz nada se não tiver um propósito. O poder de Deus só é exercido se houver um propósito. Vou dar um exemplo. Jesus discutindo com os discípulos sobre se um rico entra ou não entra no céu. Jesus disse que é muito difícil ou quase impossível um rico entrar no céu. Então os discípulos questionam Jesus e dizem: mas Senhor, então como é que a gente vai fazer? Os ricos não serão salvos? Jesus diz assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que, na figura que ele usa ali, que é de um camelo passar no fundo de uma agulha, e esta agulha, nós não estamos falando daquela brecha no muro da cidade, nós estamos falando de uma agulha mesmo, uma agulha cirúrgica, e o camelo pode ser tanto um camelo animal, não se pode determinar, ou pode ser o nó de uma corda. De qualquer forma é impossível isso passar no buraco do fundo de uma agulha. Jesus está dizendo que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Por quê? Porque o seu poder é sobre excelente,
e o seu poder podem fazer coisas impossíveis quando se tem um propósito. Qual é o propósito nessa discussão que Jesus está debatendo com os discípulos? O propósito é salvação, e se há um propósito de se salvar, o poder de Deus vai provar a impossibilidade como possível, e o camelo vai passar no fundo de uma agulha, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós finalizamos aqui então o tópico de número 2, que fala sobre a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. Vamos para o tópico de número 3, e é o último tópico que o comentarista se utilizou para explorar o texto. O tópico de número 3, ele vai falar sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Na introdução do tópico está escrito assim, para quem tem a revista: neste ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. São nestes pontos que Paulo demonstra o poder de Deus. Então veja, no tópico 2 nós falamos da grandiosidade e da força do poder de Deus. E aí Paulo ele vai ilustrar de que forma Deus usou este poder, e que nós vamos trabalhar no tópico de número 3. Quais foram as demonstrações de poder de Deus que Paulo se utiliza aqui? Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Segundo, Cristo elevado à direita de Deus. Terceiro, Cristo exaltado sobremaneira. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Deus demonstrou o seu poder aqui. Cristo, as primícias dos que dormem. Disse que na morte de Cristo, e guarde isso que eu vou te dizer, na morte de Cristo, Deus expressa o seu amor. Mas na sua ressurreição, Deus demonstra o seu poder. Vou repetir. Na morte de Cristo, Deus expressa o seu amor. Mas na sua ressurreição, Deus demonstra o seu poder. A morte é inevitável. Se Jesus não vier para arrebatar a igreja antes de nós morrermos, podemos dizer que a morte é realmente inevitável. O homem não pode impedi-la. O homem não pode adiá-la. O homem não pode corrompê-la. O homem não pode sonegá-la. Mas o poder de Deus foi demonstrado em Cristo, de que a morte, ela é, a partir da morte e ressurreição de Cristo, apenas uma passagem. Qual é a prova? A prova é que o túmulo de Jesus está vazio. Por isso é que Paulo diz assim: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde estão os teus aguilhões? Porque ela já foi vencida. Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus foi levantado daquela sepultura, a morte foi vencida. E por isso, por mais que ela seja uma grande inimiga e implacável, ela não precisa ser mais temida. Nós temos que entender que a morte não pode nos aprisionar nunca mais, porque o poder de Deus já venceu a morte que nos aprisionava. Nós não precisamos temer a morte. E eu quero dizer para você que a morte não é o fim daquela esperança que nós falamos no começo da aula. A morte não é o fim da esperança ou da convicção que nós temos, porque nós temos uma promessa. Eu quero ler com vocês qual é a promessa. 1 Tessalonicenses 4:16, que diz assim para você que teme a morte: você não precisa mais temê-la. E mesmo que ela vier a acontecer sobre a vida que nós estamos passando por aqui,
sobre qualquer um de nós, a morte não é o fim da esperança, porque nós temos uma promessa. Qual é a promessa? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, porque a morte foi vencida pelo poder de Deus. O exemplo da demonstração do poder de Deus, o primeiro é Cristo, as primícias dos que dormem. Segundo, demonstração do poder de Deus em Cristo elevado à direita de Deus. Cristo, ao ser levantado da sepultura, depois de passar por um tempo aqui, é elevado aos céus. O Salmo de número 110, versículo 1, traz uma promessa sobre esta ascensão de Cristo aos céus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E aí você vê essa promessa lá em Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, que está escrito: aquele pois que se havia reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, os discípulos vendo Jesus, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Ele subiu aos céus e hoje está sentado à direita. E quando nós falamos sentado à direita, é uma figura de linguagem indicando lugar de autoridade, porque ele mesmo disse em Mateus 28:8: todo o poder foi me dado, não só na terra, mas ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele é Deus Todo-Poderoso, assentado à direita de Deus Pai. E o que significa este mão direita, sentado à direita? Primeiro, significa amizade. João 15:15, Jesus disse para os discípulos: não vos chamo mais de servo, mas de amigos. Minha direita, vocês são meus amigos. Sentado à direita significa confiança. Jesus disse assim: vocês estão vendo os lírios, vocês vê os pássaros, eles não precisam fazer nada e Deus os alimenta. Quanto mais vocês, que são muito mais valiosos para mim, vocês são a minha riqueza, confiem em mim, eu vou cuidar de vocês. Ele disse em João 14 versículo 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim. Ele está sentado à direita e nós precisamos confiar nele. Ele também está à direita para interceder por nós. E eu quero ler esse texto com você, Romanos 8, Romanos capítulo de número 8, versículos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. E aonde ele está? À direita de Deus, e intercede por nós. Mão direita significa que Deus, o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, está à direita porque é nosso amigo. Nós podemos confiar nele e ele intercede por nós, assentado à direita de Deus. O poder de Deus foi demonstrado quando ele ressuscitou Jesus. O poder de Deus foi demonstrado quando ele levou Jesus ao céu para sentar à sua direita. E o poder de Deus foi demonstrado quando Cristo foi exaltado sobremaneira. Cristo, ele só retornou para a sua posição original no universo. Quando você lê João 3, para a gente entender isso, João 3 e 31, João 3, 31, diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos, sobremaneira, é sobre todos. Cristo, quando foi assunto aos céus, ele só retornou à sua posição original.
E Cristo, conforme está escrito no texto de Paulo, que manifestou Cristo ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, versículo 21, acima de todo principado e poder e potestade, domine sobre todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. Ele é exaltado não só lá no passado, ele é exaltado hoje e será exaltado amanhã, porque ele é desde ontem, a eternidade de ontem, a eternidade de amanhã. Ele é exaltado, ele está aos céus, na posição original, sendo exaltado em todo tempo. Mas aqui eu aprendo uma lição, que toda exaltação é precedida pela sua humilhação. Nós estamos falando que Jesus voltou à sua posição original no universo, porque ele veio do céu. Mas para ele voltar à sua posição original no universo, ele passou por algo aqui, que é a sua humilhação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que Cristo se despiu da sua glória, que Cristo se despiu da sua deidade, continua sendo Deus, mas não exerceu-se como Deus nessa terra, e se fez servos, se fez como um de nós, semelhantes a cada um de nós, porque esta exaltação foi precedida pela humilhação. Primeiro ele desceu, Jesus está dando exemplo para nós, primeiro ele desceu, para depois ele subir, e toda esta exaltação de Cristo foi progressiva. Eu quero que você acompanhe o meu raciocínio. Ele estava no céu, e ele desceu até a terra, despindo-se da sua glória, se fazendo semelhante a nós, homens, seres humanos. E aqui nesta terra ele andou, foi desprezado, foi rejeitado, foi isolado, foi maltratado, ele foi traído, ele foi assassinado. E quando ele morreu na cruz, ele teve que descer um pouco mais até a sepultura. E ali na sepultura ficou por 3 dias. Alguns dizem que ele ainda desceu mais, ele foi até o inferno, pegar as chaves da morte e do inferno. Note a progressão da exaltação de Deus. Começa lá em cima, desce até a terra, desce até a sepultura, desce até o inferno para pegar as chaves da morte e do inferno. Mas ao 3º dia da sepultura ele volta à terra e anda mais um período nessa terra, até que chega o momento em de voltar à sua posição original. A exaltação de Deus foi progressiva, porque ele precisava mostrar para todos nós que toda exaltação ela é precedida por uma humilhação. Eu encerro aqui o 3º tópico da lição, que fala sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação, e vamos para a nossa conclusão. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, Paulo está preso. E mesmo preso, quando ele está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fica maravilhado com as bênçãos e o poder de Deus. E mesmo preso, por ter a sua mente iluminado para as experiências que ele teve com Deus, para o poder de Deus, para as bênçãos de Deus, mesmo preso, ele não deixa de adorar. E essa é uma atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Ao final desta lição, eu deixo uma mensagem: é que o Espírito Santo encontre oportunidade na minha e na sua vida para iluminar o nosso entendimento, para que entendamos quais são as riquezas de Deus em nós, as riquezas desta vocação, a esperança desta vocação, a glória desta vocação, para que entendamos que em qualquer das circunstâncias em que nós vivemos, nós jamais deixemos de adorá-lo,
Eu fico por aqui e que Deus abençoe a cada um de nós que ainda estamos andando por essa terra e que Deus ilumine o nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém.